Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para o estudo da Palavra do Senhor. Hoje teremos uma palavra poderosa, meus amados. Sejam bem-vindos ao canal Cristiane Kawa. Verifique se vocês já estão inscritos, se não se inscrevam, meus queridos. Divulgue os nossos vídeos, ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. E realmente, meus amados, se apliquem no estudo da Palavra do Senhor, porque é ela que nos traz vida e vida em abundância. Vamos estar orando agora, meus queridos, para que o nosso coração esteja sendo preparado para receber as Santas Escrituras. Amado Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais este momento, pela tua doce e maravilhosa presença. Te agradecemos, Pai, pelo teu agir perfeito. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos recebidas e que o Senhor nos faça mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós possamos, Pai, te glorificá-lo a todo tempo, independente das circunstâncias. Que o Senhor fale grandemente a cada coração que te ouve neste momento, Pai Santo, para que haja verdadeira alegria e entrega ao Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje essa palavra eu digo que é poderosa, porque eu creio que gerará grande transformação nos nossos corações. Ela está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Meus amados, é uma passagem fácil de falar. Eu creio que falar, repetir as Santas Escrituras é muito fácil. Basta ter uma boa leitura. O que nós precisamos neste momento é mergulhar nas Santas Escrituras. É nos colocarmos confrontados com as Santas Escrituras. Nos colocarmos no lugar de Paulo e Silas aqui, para que nós possamos entender um pouco mais esse contexto. Vamos trazer aqui um pouco mais de riqueza a este versículo, né? Aqui nós podemos dizer qual era o contexto inserido de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram agarrados e levados para uma praça, apresentados a toda a população, às autoridades, tiveram suas vestes rasgadas, receberam açoites, meus amados, porque naquela época era de costume os homens serem açoitados em praça pública. Foram levados ao cárcere interior e com seus pés presos ao tronco. Paulo foi um grande exemplo. Paulo passou a maior parte da sua vida em prisões e sendo açoitado. Paulo passou pouco tempo após a sua conversão a Jesus Cristo livre, né? Então, as grandes escrituras onde Paulo nos trouxe no Novo Testamento foram feitos a maioria em cárceres, meus amados. Só para que nós entendamos, Paulo não estava numa praia, Paulo não estava de férias, Paulo não estava nos Alpes suíços, Paulo não estava navegando num grande navio, fazendo o seu turismo, mas sim, Paulo estava preso. Provavelmente em todas as suas prisões ele tivera sido açoitado, meus amados. O açoite naquela época era cruel, os homens eram cruéis. Eles açoitavam até a pessoa não aguentar mais, meus amados. E diante de todo esse sacrifício que Paulo e Silas, porque Silas era um estudioso assim também, assim como Paulo, ele era um discípulo de Paulo. Assim como Paulo foi um discípulo de Jesus, né, ele também tinha os seus discípulos. Paulo também estava discipulando pessoas para levar adiante o evangelho do Senhor. Silas também estava preso juntamente com Paulo. E qual foi a postura desses dois homens, meus queridos? Qual seria a nossa postura? Provavelmente, muito provavelmente nós iríamos blasfemar, nós iríamos desferir palavras de baixo calão, iríamos reclamar, murmurar, né? Confrontar a presença deste Deus. Aonde está o Senhor que não vem ao meu socorro, que não enxerga as minhas dores, que não enxerga o meu sofrimento? Porque neste momento mais vale a nossa dor,
Nós esquecemos neste momento a dor de Cristo, o sacrifício de Cristo. Nós esquecemos que a vinda de Cristo foi por um único específico propósito: morrer naquela cruz para que hoje eu e você, meu amado irmão, pudéssemos desfrutar desta vida plena em comunhão com o Pai, porque Cristo pagou o meu e o seu pecado, pagou o pecado de toda uma humanidade por estar afastado realmente da comunhão deste Pai. E aqui, qual foi a postura de Silas e Paulo? Aqui fala nas Santas Escrituras que eles louvavam e cantavam a Deus. Meus amados, eu não estou dizendo que mediante as dificuldades nós temos que ficar cantando e dando glórias a Deus, né? A todo tempo, felizes, né? Como se fosse pessoas inatingíveis. Não é isso. Mas nós temos que ter posturas realmente de filhos, sabendo quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus. Neste momento, eu creio que Paulo e Silas sofriam grandes agonias, dores no seu corpo, porque eles foram terrivelmente açoitados, meus amados, devem ter feridas imensas na sua pele, na sua carne, né? Fora as feridas na alma. Mas eles olharam para quem? Para Cristo. Eles olharam para a cruz, porque a cruz já não estava mais com a figura de Cristo. Cristo já havia sido ressuscitado. Cristo já havia pago este preço. Preço esse, meus amados, impagável por nós. O que Cristo sofreu naquela cruz, jamais eu e você seremos capazes de suportar e ainda assim abençoar os seus inimigos, assim como Cristo disse a Deus naquela cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus amados, quando nós olhamos para Cristo, verdadeiramente, essa é a nossa postura perante aqueles que nos afrontam, perante aqueles que nos humilham, perante aqueles que pisam em cima de nós, dos nossos direitos, pisam em cima de nós como se não fôssemos nada, meus amados. Paulo e Silas, neste momento, oravam, louvavam e bendiziam o nome do Senhor. Olha o exemplo que esses homens deram para todos aqueles que estavam em cárcere juntamente com eles. Eles viram homens de Deus, realmente louvando ao Senhor. E qual foi o milagre, meus amados? Houve grande tremor naquela prisão. E eles foram libertos das suas algemas, foram libertos da escravidão. Meus queridos, se vocês querem saber um pouco mais dessa história, esteja lendo depois, esteja continuando a leitura de Atos, que vocês vão ver, meus amados. Que se nós tivermos uma postura de verdadeira gratidão, de verdadeira confiança e entrega nesse Deus maravilhoso, o milagre vai acontecer. O milagre chegará, meus amados. O tempo é o tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas é no tempo do Senhor. O Senhor precisa ter a plena certeza que no meu e no seu coração há confiança que pode mover todas as barreiras deste mundo para o mundo espiritual, meus amados. O Senhor precisa saber se o nosso coração realmente está rendido diante dele. Assim como Silas e Paulo, eles teriam todos os motivos para murmurar, reclamar, dizer que estavam sofrendo terríveis dores na alma, no corpo, mas não. A postura desses homens foi louvar a Deus, porque eles conheciam quem era o Senhor. Que o Senhor poderia os livrar dessa prisão, assim como os livrou, meus amados. O Senhor pode livrar vocês desse sofrimento neste momento, desta dívida, desta dor, desta perda. Eu não sei qual é o desafio, qual é o deserto que você tem enfrentado neste momento, meu amado irmão. Mas saiba que tudo isso não é maior do que a presença do nosso Deus. Nós temos um Deus infalível, um Deus que tem atributos que só Ele poderá ter, meus amados. Primeiro, é eterno, ninguém o criou, Ele mesmo o se fez. Ele tem o atributo da onisciência, sabe todas as coisas, da onipresença, está em todos os lugares, da onipotência, pode todas as coisas, meus amados. Então, quem poderá resistir o agir do nosso Deus e Pai? Meus amados, saibamos
que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. A única coisa que Ele quer de mim e de você é obediência, confiança, entrega. Meus amados, rasguemos o nosso orgulho, rasguemos as nossas vestes e nos lancemos ao pó, aos pés daquele que tudo pode e tudo faz, por amor daquele que os amou verdadeiramente, meus amados. Oremos para que o Senhor traga a grande verdade aos nossos corações e que seu agir seja perfeito na minha e na sua vida, meus queridos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra tremenda, Pai. Nos ensina assim como Paulo e Silas, Pai. Souberam confiar e olhar para Ti, mesmo em momentos de profunda angústia e tristeza, Pai. Momento este, Pai, que eles estavam diante deles para serem executados, Senhor. Mas mesmo assim, eles não olharam para as circunstâncias, eles olharam para Ti, autor e consumador das nossas vidas. Pai, trabalhe em nossa fé, nos faça forte, Pai, nos faça inabaláveis. Coloque em nós, Pai, um espírito forte, um espírito que olhe para Ti, Pai Santo. Trabalhe com poder no meu e no coração dos Teus amados filhos que Te ouvem neste momento, Pai, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos um Deus tremendo, um Deus que pode todas as coisas, meus amados. Confiemos nele e nos lancemos verdadeiramente para que ele venha com o seu agir perfeito. Que Deus abençoe, meus queridos. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Kawa. Até lá!